Olha, Deus ele tem movido no nosso meio. Vocês vão ver através da mensagem como que foi encaixando desde o primeiro louvor, desde a primeira oração, nas orações aqui do Nego. Deus ele realmente se faz presente aqui, Deus ele realmente está no nosso meio. Eu não sei como que você veio, o que te motivou a estar aqui hoje. Talvez você veio porque tinha alguém já te chamando há muito tempo. Talvez você veio porque você está de olho em alguém aqui. Talvez você viu no Instagram, ficou curioso e veio. Ou talvez você venha há muito tempo e gosta do pessoal, gosta do ambiente, se sente bem aqui. Mas deixa eu te falar, não foi por acaso que você está aqui nessa noite. Eu não sei o que te trouxe, qual foi a sua motivação, mas Deus tem um propósito em você estar aqui. E Ele se faz presente no nosso meio e Ele quer falar com você nessa noite. Não é porque eu estou aqui, não é porque os meninos cantaram, é porque a presença de Deus ela é real e tem se manifestado aqui todos os cultos, culto após culto, unânimes após unânimes. Vidas têm sido saradas, vidas têm sido transformadas, vidas têm sido libertas, vidas têm sido realmente mudadas. E hoje você tem a oportunidade de receber algo da parte de Deus que pode transformar a sua vida. Hoje você só vai sair daqui da forma que você entrou, se você quiser. Mas eu tenho certeza, se você abrir o seu coração como o Nego disse aqui, Deus ele vai falar com você nessa noite. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com outro olhar, com outro pensamento. Então dê ouvidos para a voz de Jesus. Salmo 34:8 vai falar assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Na nossa vida a gente experimenta, a gente prova tantas coisas. Na nossa adolescência, na nossa juventude, quantas coisas você já não experimentou? Quantas coisas você já não viveu procurando algo bom, algo que vai te dar um prazer real, algo que vai te trazer um alívio, uma paz, um refrigério, mas você nunca alcançou. Talvez você até consegue de forma momentânea, mas uma constância você não consegue. Porque essa constância a gente só encontra em Jesus. É por isso que aqui vai falar, prova e vê. Então hoje eu te convido a provar, a experimentar que realmente Deus é bom. Que realmente com Jesus você já não vai precisar de mais nada. Que realmente aquilo que Ele tem para você é real. Não muda, Ele é um Deus fiel. Na Bíblia vai falar que Deus ele é fiel. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Então deixa mesmo Jesus falar com você nessa noite, amém? Coloquei um tema para nós aqui, que é o despertar. E está lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. A gente vai ler o 14, o 15, o 16 e o 17. E vai falar assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Olha, o que é esse despertar aqui? O que é esse dormir? O que acontece? O dormir aqui, ele é uma morte. Por isso que vai falar para despertar dentre os mortos. Levantar de entre os mortos. Porque a pessoa, quando ela está dormindo, a gente trazendo para o lado espiritual, ela está morta. E para você poder entender, na Bíblia vai falar assim que todos pecaram. Mas o salário do pecado é a morte. Então olha, deixa eu te falar. O ser humano ele já está condenado longe de Jesus. O ser humano que não tem Jesus, já existe um peso que foi trago através do pecado. Então hoje, sem Jesus, a gente já está condenado. A nossa situação hoje é de estar morto. É por isso que aqui vai falar, desperta, ó tu que dormes. Desperta você que está morto. Tem vida para você. E Cristo vai te iluminar. O Nego orou aqui para Jesus iluminar a nossa vida. E realmente Deus ele quer nos iluminar. Deus ele quer trazer vida para nós. Lá em Ezequiel 37 vai falar sobre o vale de ossos secos. Uma visão que o profeta Ezequiel tem ali. Onde ele vê ali um monte de ossos. E desses ossos, através da voz do Espírito Santo, vai se formando. Vai juntando, vai trazendo vida para esses ossos.
Vai falando que vai formando, vai vindo juntas e medulas, vai vir na pele, vai vir na carne, vai vir nos órgãos. Até chegar e já ser um exército de homens, e onde Deus vem e sopra o Espírito dele. E eles passam a ter vida. Essa é a nossa condição longe de Jesus. A gente está como se fosse nesse vale de ossos secos, morto. Longe de Jesus, a gente está morto. E aí eu trouxe aqui para nós, para a gente entender, até o primeiro ponto da mensagem. Por que a gente dorme? Por que a gente está dormindo? O que te faz dormir? E é o pecado. Olha, a gente tem que entender que a gente foi criado com um propósito. Deus criou um ser humano com um propósito. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, bem no início ali na criação, fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam por ela. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. Olha, Deus ele criou a gente como a obra-prima da criação dele. Lá se você for pegar desde o início, lá vai falando que Deus ele foi criando as coisas, fez a separação entre terra e água, criou os céus, estabeleceu muita coisa. E no final ele fala, vamos criar agora o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Assim como ele colocou dentro de nós um espírito vivo, aceso. Mas por que esse espírito apagou? Porque o homem pecou. Adão ele pecou. Ele desobedeceu a Deus, ele fez aquilo que Deus tinha pedido para não fazer. E a partir desse momento houve uma separação entre Deus e o homem. E tudo aquilo que Deus colocou nas mãos do ser humano para dominar, aqui vai falar que ele colocou o domínio da terra toda no ser humano. O ser humano pegou e entregou para o diabo, que é o inimigo da nossa alma, que é aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. E aquilo que dominava, que o ser humano dominava, começou a dominar o homem ali agora. Olha, quantas coisas que não dominam o ser humano hoje. Olha, uma erva, uma folha, você tem noção disso? Deixa uma pessoa extremamente viciada. Aquilo que Deus colocou no controle do ser humano, hoje controla o homem. Uma erva, uma folha de maconha, deixa a pessoa viciada. E quantas outras drogas, bebidas, tudo aquilo que vem da própria terra, que era para o ser humano dominar, que era para o ser humano cuidar, hoje prende o homem, prende o ser humano. A nossa mente, os nossos pensamentos, quantas das vezes você não está preso por aquilo que você acha, que você pensa, pelo seu próprio raciocínio, pelo seu achar que muitas das vezes é o certo, é o justo. E é muito fácil ser desse jeito. É muito fácil eu achar que o meu jeito de pensar é melhor, que o meu jeito de agir é o melhor, que o meu desejo é o que tem que ser. Mas isso me prende, porque eu começo a viver uma mentira. Sabe, quem vive baseado na própria mente, vive baseado numa mentira. Não tem como ter verdade, não tem como ser real. E quantas consequências isso não traz para nós? Aí vem ansiedade, vem depressão, vem complexos de inferioridade, complexo de superioridade. Vem muita coisa, porque a gente deixa dominar pela nossa própria mente. Na Bíblia vai falar que Deus, ele, até se você continuar lendo aqui, uns 3 versículos para baixo, ou 2, não sei, que Deus ele fez o homem e falou para o homem multiplicar, ou seja, Deus criou o sexo. Para o homem casar, para o homem ter ali no tempo certo, mas hoje domina o ser humano. Aí já virou uma bagunça, já está totalmente banalizado, cada hora a pessoa está ficando com uma pessoa diferente. Aí não satisfeito, vai para 2, vai para 3 e por aí vai. Aí não tem o sexo, mas tem a pornografia. A pessoa fica se masturbando, presa com a mente bitolada totalmente nisso, uma mente totalmente pornográfica, onde a pessoa se torna cada vez mais presa e cada vez mais escrava, onde vai afetando o cérebro, onde você não consegue olhar mais para outra pessoa e enxergar como um ser humano, assim como você, mas já vem ali aquele pensamento sexual em cima da pessoa. Olha como que o ser humano está totalmente perdido, totalmente morto. E essa é a realidade de muitas pessoas.
da maioria das pessoas. Hoje, talvez essa é a sua realidade. Você não consegue mais olhar para ninguém de uma forma boa, sempre com uma maldade por trás, usando o seu corpo para seduzir, para atrair as pessoas. Isso é uma realidade triste. Triste, isso é triste. E consome a nossa vida. Você começa a viver totalmente disso, dependendo disso. Aí você pega uma pessoa, por exemplo, que usa o corpo, que gosta de se mostrar, aí ela pega e começa a tomar um remédio. Não sei, talvez dá uma depressão e o remédio que ela precisa tomar faz engordar. Aí acabou a vida da pessoa ali. Acabou. Sabe, essa é a realidade de muita gente, infelizmente. Porque aí aquilo que ela tinha de mais precioso, aquilo que ela tinha de maior valor, acabou. Só que deixa eu te falar, com o tempo tudo vai passar mesmo. Tudo vai mudar. A gente não pode pôr a nossa esperança e depositar a nossa confiança nisso. A gente tem que depositar a nossa confiança, a nossa esperança, aquilo de maior valor que a gente tem no Senhor, em Jesus. E quantas coisas a gente não se deixa levar. Aí a pessoa se deixa levar por dinheiro. O Deus dela vira o dinheiro. Só quer dinheiro. Oh, dinheiro é bom demais. Se você não quiser, você pode me dar que eu aceito tranquilo. Mas a pessoa só quer dinheiro, só pensa em dinheiro. Aí começa a passar os outros para trás. Começa a entrar em esquemas errados. Começa a fazer muita falcatrua, muita coisa, visando só dinheiro. Pensando só em dinheiro. Começa a vender as coisas para as pessoas, sabendo que aquilo ali vai ser extremamente prejudicial. Entra por caminhos errados. E vai vivendo a vida de qualquer maneira, porque está totalmente dominada pelo dinheiro. E na Bíblia vai falar para a gente não servir a Ele, mas para a gente usar Ele para nos servir, para a gente aproveitar Ele, desfrutar dele. Só que a gente confunde as coisas, a gente passa na frente, tudo isso por causa do pecado, que entrou desde lá de trás, desde lá de Adão, e que vem se estendendo a cada dia mais, para cada vez mais pessoas. Hoje a natureza humana ela está caída, porque a essência, aquilo que Deus criou a gente para ser, foi adulterado por causa do pecado. E talvez você está aqui e você está pensando, mas a culpa então é do Adão, o que eu tenho a ver com isso? E eu já pensei isso muitas vezes. Por que hoje eu tenho que pagar o preço por aquilo que Adão fez? Só que aí entra o sacrifício de Jesus na cruz, que morreu por nós, para ser cancelados os nossos pecados, para que a gente possa se tornar hoje uma nova criatura. A imagem e semelhança de Deus mais uma vez, para ser restituído tudo aquilo que se perdeu, para a gente voltar de novo à essência daquilo que a gente foi criado. E sabe qual que é a diferença? Hoje a gente tem um exemplo de Adão. Qualquer pessoa, sendo crente ou não, já tendo vindo numa igreja ou não, sabe que de Adão e Eva, qualquer pessoa no mundo que você perguntar, já ouviu falar de Adão e Eva. Então hoje a gente tem um exemplo. E aí sabe o que é pior ainda? É que mesmo assim a gente continua fazendo as mesmas coisas e mais. A gente continua desobedecendo a Deus, a gente continua desagradando a Deus, sabendo qual que é a consequência dessa escolha nossa. Isso aí gera muita coisa na nossa vida. E talvez você está aqui hoje, a sua vida chegou no ponto que está hoje, a sua realidade hoje é uma, através de escolhas que você foi obrigado a fazer. Talvez você não teve o direito de escolha, mas você teve que tomar atitudes que foi forçada pela forma que você foi criado, pelo lugar que você veio. E hoje você está morto, você está dormindo. Você está cansado, você não aguenta mais. E hoje, de verdade, você já não quer nem viver mais. Não só no espiritual, mas agora aqui também no corpo. Talvez você entrou aqui nessa noite já pensando em desistir de tudo. Pensando em tirar sua própria vida, em colocar um fim nisso, porque você está cansado, está pesado, você não está aguentando mais. Talvez você já procurou em muitos lugares, até você tomar a coragem de vir aqui hoje. E realmente está muito pesado, você não aguenta. Mas aí entra a misericórdia e a graça de Deus. Entra o amor de Deus para com a gente.
Esse é o segundo ponto que eu coloquei aqui pra gente. É hora da gente despertar. É hora de você despertar. E existe uma misericórdia, existe um amor de Deus que se renova a cada manhã. Onde lá em João 3, no versículo 17, vai falar... Vamos ler aqui, ó. Pode só ir acompanhando aí na televisão. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que para as suas obras sejam manifestas, porque são feitas por Deus. Olha, pela misericórdia de Deus, Deus mandou Jesus. João no 16 vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje a gente tem a oportunidade de ter a vida eterna. Basta a gente crer em Jesus. Porque Ele não veio para te condenar. A gente tem que entender o seguinte, a gente já está condenado. Desde o início que eu falei, se a gente está dormindo, a gente já está condenado. Longe de Jesus, nós já estamos condenados. Então Jesus, Ele não veio para nos condenar. Não, mas Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Para mudar a nossa realidade, para mudar a nossa história. Ele veio para transformar a minha mente e a sua mente. Para transformar o meu coração e o seu coração, os nossos sentimentos. A nossa forma de agir. Ele veio para que hoje a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Para que hoje o acesso que ligava o homem em Deus e foi perdido lá no Jardim do Éden fosse reconectado. Hoje a gente pode ser religado de novo. Você está aqui nessa noite, você pode ter seu espírito aceso. Você pode ter seu espírito ligado mais uma vez. E Jesus, deixa eu te falar, Ele está louco. Ele está doido para ligar você. Para se conectar a você. É por isso que Ele veio e morreu. É por isso que Ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu mesmo antes de você nascer. Ele sofreu, pode ter isso bem claro na sua mente. Alguém já morreu por você. Para você estar aqui hoje, Jesus, Ele pagou um alto preço. Para que você hoje pudesse ter a oportunidade de ouvir uma mensagem que vai mudar e transformar a sua vida se você acreditar nela. E Jesus, Ele quer entrar na sua vida e Ele quer realmente colocar as coisas de volta no lugar. Ele quer realmente estabelecer você mais uma vez. Ele quer te mostrar que você é amado, que você pode ser valorizado. Talvez você sempre se desvalorizou. E Jesus, Ele quer mudar tudo isso. Ele quer tratar mesmo na nossa vida, no nosso coração. E a única saída que a gente tem, não existe outra. Na Bíblia vai falar que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A única saída que a gente tem para aquilo que a gente está vivendo hoje é através de Jesus. E para a gente conseguir despertar, para a gente conseguir acordar, se levantar, a gente tem que tomar duas atitudes. A primeira delas é o arrependimento. É reconhecer quem nós somos. É reconhecer que independente da forma que chegou, mas nós somos pecadores. E o pecado nos afasta do mal, nos afasta da luz que é Jesus. Como a gente leu lá no versículo 18, 19. É reconhecer que nós somos pecadores. Independente do porquê que você chegou nesse ponto, a gente tem que ser sincero e reconhecer. A gente tem que reconhecer que nós estamos presos em muitas coisas. Que realmente, aquilo que eu fui falando lá no primeiro ponto, talvez você estava preso no dinheiro, no sexo, na pornografia, na droga, na bebida, talvez você estava preso em tudo isso. Talvez você estava preso nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. É reconhecer que realmente a gente precisa de uma mudança. Algo precisa ser feito. Arrepender, pedir perdão para Deus e pedir ajuda. E aí a gente começa a viver a segunda atitude, que é a santificação. É deixar Deus nos santificar. Na Bíblia vai falar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Então a gente tem que pedir mesmo a Deus para santificar a nossa vida, para nos mudar. O que é a santificação? É a gente voltar para a essência, a gente voltar para aquilo que a gente foi criado para ser. É tirar o nosso eu e deixar Jesus entrar e fazer morada. Aí a gente tem que ir contra a nossa vontade. E no começo vai ser muito difícil, no começo vai doer. Mas a gente precisa entender que é um processo, que vai ser aos poucos, que Deus vai trabalhando dia após dia, à medida que a gente aguenta, à medida que a gente consegue. E Ele vai tratando, Ele vai limpando, Ele vai purificando cada vez um pouco mais. Cada dia um pouco mais. E a gente lutar contra a nossa vontade. É a gente sair da nossa zona de conforto. E além daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente acha. E realmente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Que é entregar a nossa vida para Jesus. Que é abrir o coração para Jesus e falar: Jesus, está aqui minha vida. Faz aquilo que o Senhor quiser. Que o Senhor realmente venha ser o meu Deus e não eu mais. Porque quando a gente não deixa Deus reinar na nossa vida, tem outra coisa reinando. Tem outra coisa sendo o nosso Deus. Talvez o seu Deus é você mesmo. Então olha, dá lugar para Jesus. E fala: Jesus, me ajuda a viver esse processo. Eu não quero mais continuar do mesmo jeito. Eu não quero mais continuar de uma forma qualquer. Simplesmente me conformando com as coisas. É a gente viver aquilo que está lá em Provérbios 1:32, que vai falar da falsa sensação de bem-estar. Os necios são mortos por seus desvios, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Você acha que está tudo bem, e aí você começa a acreditar na sua própria mentira. E aí você acha que vai dar certo, que está tranquilo, está tudo bem, as pessoas gostam de mim, eu sou conhecido. Onde que eu chego, todo mundo me trata muito bem, minha vida está tranquila, eu já estou com um bom emprego, estou ganhando um dinheiro bom, passei no vestibular, estou numa faculdade boa, meus pais têm uma condição de vida muito boa, então para mim nunca faltou nada. Beleza, bom, cara, mas isso aí não vai mudar a sua vida, não vai te transformar de verdade, não vai te voltar para a essência que é Jesus, que é ter uma vida de verdade, não mais uma vida onde parece que está tudo bem, mas na verdade está só indo para um caminho de perdição. Onde você está se perdendo cada vez mais, até chegar num ponto que você não vai aguentar. Sabe, talvez você está aqui e você já não está aguentando mais, mas tem gente aqui também que está levando a vida de qualquer maneira, mas deixa eu te falar, vai chegar num ponto que você não vai aguentar. Essa farsa, essa maquiagem que você colocou na sua vida, uma hora ela não vai conseguir mais segurar. Você pode esconder isso de muita gente, mas você não esconde isso de você. Você não esconde isso de Deus. Você pode tentar. Você pode tentar por muito tempo acreditar naquilo que você fala, naquilo que você faz. Mas você sabe o que é o real. Você sabe que você precisa se mover. Você sabe que você precisa dar um passo a mais. Você sabe que você precisa abrir mão de quem você é. E no começo vai ser pesado, vai ser amargo. É muito difícil, de verdade, não vou mentir para você, é muito difícil. Mas depois você vai entender que realmente vale a pena. Que realmente Deus ele vai cuidar de você. Você vai começar a entender que Jesus ele vai te garantir mesmo. Por isso que eu falei aqui no início. Ele é fiel. E aquele que prometeu, ele cumpre. Ele não é como o ser humano que cada hora fala uma coisa. Não, mas ele vai ser fiel até o final. Ele está pronto para te receber do jeito que você está. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Você está aqui e talvez seus pensamentos são de uma pessoa que deseja o tempo inteiro uma criança, ter relação sexual com uma criança, talvez você é um pedófilo. E você nunca contou isso para ninguém. Talvez você já abusou de muita gente e nunca contou isso para ninguém. Jesus ele está vendo, mesmo você sendo dessa forma, e ele quer te aceitar do mesmo jeito. Ele quer trazer você para ele começar a te tratar, para ele começar a te libertar, para ele mudar a sua vida de verdade, para ele te pôr uma mente sadia. Talvez você está aqui carregando muitos traumas, porque talvez você foi essa pessoa que foi abusada a vida inteira. Isso gerou uma revolta muito grande, gerou um trauma muito grande. Isso marca a sua vida. Você não consegue alguém encostando em você. Você já se fecha todo. E é muita covardia, eu sei. É verdade.
Mas Jesus, Ele quer trazer uma paz para você. Ele quer realmente tratar esse trauma que você tem. Te deixar verdadeiramente livre para você conseguir viver sua vida bem. Para você realmente conseguir ter uma vida de verdade. Jesus, Ele quer te libertar de tudo. De tudo. Ele quer fazer uma obra completa na sua vida. E Ele está te convidando nessa noite para isso. Para você ser livre. Olha, que convite melhor do que esse. Que oportunidade melhor do que essa. Uma liberdade de verdade. Onde você vai poder escolher. Não sendo mais oprimido pelas pessoas, sendo obrigado pelas pessoas, mas você vai ser quem você é, porque você quer, porque você escolheu, porque você teve a oportunidade de conhecer um Deus que te libertou, que te curou, que te transformou e que te sarou. Então Ele está te chamando nessa noite, desperta, ó tu que dormes, e eu vou te iluminar. Desperta, levanta dentre os mortos. Jesus está te chamando hoje para ter vida, e vida em abundância. Onde vão vir problemas, vão vir dificuldades, vai vir muita coisa. Jesus, Ele fala em João 16:33, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele veio como homem e venceu, para que hoje a gente pudesse vencer também, porque Ele vai estar nos ajudando, Ele vai estar nos guardando, Ele vai estar nos consolando, nos dias difíceis. Ele vai estar nos guiando, mostrando para onde que a gente tem que ir. Olha a oportunidade que você está tendo aqui nessa noite hoje, de viver uma vida melhor. E quem não quer isso? É como você pegar, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma prova, seja para um vestibular ou seja para um concurso, e ela se dedica, ela estuda, ela abre mão de muita coisa para conquistar o objetivo dela. E é difícil, você tem que concentrar, você tem que abrir mão de coisas que você gosta, você tem que deixar de fazer coisas que você gosta. Mas no final, quando você consegue, quando você conquista, é muito prazeroso, é muito bom. Você vê que realmente vale muito a pena você sair da sua zona de conforto e começar a viver aquilo que você lutou, que você conseguiu, que você conquistou. Quanto mais nas coisas de Deus. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que se esforçar, você vai ter que pedir a Deus ajuda, você vai ter que pedir a Deus para não te deixar desanimar, você vai ter que pedir a Deus para realmente dar um entendimento, para ir abrindo a sua mente cada vez mais, vir nos cultos, receber uma palavra, receber uma renovação, receber uma oração, conversar com as pessoas, pedir ajuda, e vai valer muito a pena isso tudo. Vai valer a pena no final. Você chegar e falar, Jesus, realmente valeu a pena, muito obrigado, hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou uma nova pessoa, realmente, Jesus iluminou a minha vida, realmente hoje eu estou tendo vida de verdade, hoje os meus olhos não brilham mais para o pecado, mas para aquilo que o Senhor tem para mim. Hoje você vai conseguir viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, e é isso que Ele tem para nós. Então começa hoje, decida hoje, abre o seu coração para Jesus hoje, com uma oração sincera, falando, Jesus, me ajuda, Jesus, eu não sei como que eu vou viver, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu não aguento mais a vida que eu estou levando, eu estou cansado, está pesado, está difícil, eu não consigo mais forçar para as pessoas alguém que eu não sou, me ajuda, entra na minha vida e muda tudo, faz tudo novo. Faz tudo novo, muda tudo. Começa a viver hoje. Desperta hoje, desperta você que está dormindo. Acorda. Jesus, Ele tem pressa para te chamar. Então começa a viver hoje. E para a gente finalizar, o último ponto que eu coloquei aqui. Para você que já viveu muitas vezes aquilo que Deus tem para você, você já abriu seu coração, você já começou a receber, Deus já começou a derramar na sua vida, você realmente começou a viver a glória de Deus na sua vida, você está experimentando da graça de Deus. Para você que tem santificado a sua vida, que tem buscado mesmo de todo o coração, o que eu queria deixar aqui
é para você tomar cuidado, para não se acomodar, para você não voltar a dormir. Para você que está aqui há muito tempo, para você que vive o Unânimes há muitos anos, isso aí já virou uma coisa rotineira na sua vida, já caiu na rotina. Aí quando você para raciocinar, você já voltou tudo de novo, daquilo de onde Deus te tirou, de onde Deus te libertou. Você para olhar, você já está com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. A sua mente já começou a te guiar mais uma vez. Você já começou a ter mais prazer nas coisas dessa terra do que nas coisas de Deus. Você já voltou a ser dominado por tudo aquilo que você já estava dominando. Gálatas 5:1 vai falar assim: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E lá em 1 Coríntios 10, no versículo 12, no 13 ali, vai falar para aquele que corria bem, para aquele que pensa em estar de pé, veja para que não caia, ou seja, cuide para que não caia. Passa para o 13, por favor. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que você vai conseguir suportar. Então olha, se você pensa que você está bem, se realmente talvez você está bem mesmo, você está indo, não volta a confiar na sua mente. Não dá lugar para sua mente. O tempo todo, põe isso na sua cabeça para ficar bem claro. Seja dependente de Jesus. Peça a Deus mesmo para te guiar em todas as coisas. E outra coisa, não brinca com o pecado. Não brinca, que vai falar que não vai vir tentação além da nossa força, porque vai vir um escape de Deus para a nossa vida. Mas não brinca com o pecado, porque a gente não consegue. A gente não dá conta. Um exemplo disso é Sansão. Sansão, ele era um homem ungido por Deus. Ele era um homem ungido por Deus desde o ventre da mãe dele, desde antes dele nascer, já tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Até que chegou no ponto que ele começou a brincar com o pecado. Ele começou a brincar com o pecado e ele ficou cego. Ele achou que ele dava conta, mas ele não deu. Ele caiu, ele se perdeu. E ele sofreu muita consequência por causa disso. A gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode achar que a gente é forte o suficiente, que vai dar conta. Mas pede a Deus para que você possa ser totalmente dependente dEle, para que você possa depositar sua confiança nele e foge, corre daquilo que está vindo atrás. Se tem alguma coisa que você está fraco, se tem alguma coisa que você está precisando, pede a Deus para te fortalecer e não dar mole. Foge quando vier a tentação. Corre. Pede a Deus mesmo para vir um escape, para prover um escape para a sua vida. Não brinca com o pecado. Não brinca com sua mente. Não deixe sua mente te dominar de novo. Eu queria te pedir para ficar sobre os pés. Olha, talvez você está aqui há muito tempo e esse culto para você é simplesmente uma rotina. Mesmo Deus tendo feito muitas coisas todos os dias, mesmo Deus libertando, Deus curando, talvez você está aqui e você vê as pessoas chegando e com pouco tempo essa pessoa começa a receber ali da parte de Deus, essa pessoa começa a ter a vida dela transformada, e você começa a olhar isso, e você começa a pensar, mas por que não está acontecendo comigo? Mas é porque você parou, é porque você perdeu o foco, é porque você voltou a dormir. Talvez você está aqui há muito tempo, você ajuda, você faz as coisas. Eu vou falar de mim, quantos anos eu não vivi desse jeito aqui no Unânimes? Quantos anos? Por quantos anos eu não ajudei a organizar muita coisa, a fazer muita coisa, participar de muita coisa, mas estava morto, estava dormindo. E não quer dizer que eu voltei lá para as coisas de trás, não. Mas a minha mente estava totalmente tomada. Eu vivia morto. Eu não tinha prazer mais nas coisas de Deus. E estava aqui por um status, por uma fachada.
E talvez a sua realidade hoje é essa. Você está aqui só para mostrar para as pessoas que você não parou, só para mostrar para as pessoas que você vem numa igreja, que você vem num culto. Mas a sua mente está toda tomada pelo mal, a sua mente está toda dominada. Mas Jesus mais uma vez te chama. Jesus mais uma vez, com misericórdia, te chama para começar de novo, para se humilhar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O ponto principal é você ter humildade de reconhecer que você errou, que você precisa de perdão, que você tem que se arrepender. Se você não se humilhar, você não vai conseguir ter sua vida santificada, porque você tem que quebrar o seu orgulho. Então, aí você pode falar, mas eu sou muito orgulhoso. Então comece a pedir a Deus para tratar isso na sua vida, porque Deus, ele é tão bom que Ele trata. Ele tira o orgulho e você vai conseguir ser uma pessoa humilde. Pede a Deus para tratar onde precisa ser tratado. Pede a Deus para te estabelecer mais uma vez, para te iluminar mais uma vez. E para você também que já está caminhando, que já está conseguindo alcançar muita coisa, mas ainda está preso, está com alguma reserva, tem alguma parte da sua vida que ainda está adormecida, pede a Deus para trazer iluminação. Entrega na mão dele hoje. Não guarda mais nada, entrega tudo. Abre o seu coração totalmente. O que está te impedindo? O que te impede? Qual o pensamento que vem na sua vida? Que te impede de viver uma vida com Deus? Que te impede de abrir o coração? Deixa eu te falar, isso aí está te impedindo de ser livre. Isso aí está te impedindo de ser uma nova criatura. Então começa a deixar tudo de lado e confiar no Senhor. Na Bíblia fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, ele vai cuidar de você. Deus, ele vai guardar a sua vida. Eu queria agora que a gente tivesse um momento de oração. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, você que em algum ponto dessa mensagem tocou no seu coração,